Olá pessoal, graça e paz, boa noite. Hoje dia 2 de dezembro e decidi trazer para vocês aqui uma meditação sobre o tema Deus é refúgio. Deus é refúgio. Deus é lugar de abrigo. Deus é esconderijo. Deus é lugar seguro e de paz. Ou seja, há um lugar onde podemos estar seguro, onde podemos descansar em Deus. Mas como eu e você podemos descansar em Deus? No meio de tanta tempestade desse mundo, de tantas coisas que nos aflige, nos preocupa, nos traz medo, nos traz insegurança. Um mundo com tantas notícias, fatos e coisas que nos preocupam, que nos atemoriza, que nos dá insegurança. Quem sabe você esteja passando por um problema de enfermidade também, ou um problema financeiro, ou um problema na família. Então, querido, eu quero trazer alguns textos da Bíblia para fortalecer a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sobre esse tema, Deus é refúgio, que nós podemos encontrar paz, segurança e descansar em Deus. Como? Vamos ver o que a Bíblia diz para nós? Quero trazer alguns textos para você. Quero que você me acompanhe nesses textos. Eu tenho certeza que assim como Deus falou no meu coração, vai falar com você também. Primeiro texto, Salmo 91, que todos nós conhecemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você que há um lugar onde nós podemos, há um abrigo, há um lugar de proteção. E esse lugar é em Deus. E nele nós podemos descansar. Então há um lugar de abrigo, há um lugar de proteção, há um lugar onde eu e você podemos descansar. Esse lugar é em Deus. O salmista está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. Há um esconderijo em Deus, há um abrigo em Deus, há um lugar seguro em Deus. Em Deus. Não é nas pessoas, não é aqui no mundo, não é em alguém do mundo, mas é em Deus que nós podemos descansar. Querido, aonde nós temos buscado abrigo, proteção, segurança, descanso e paz. O salmista Davi está dizendo para mim e para você que há um lugar que eu e você podemos descansar. É em Deus. E ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então Deus tem um esconderijo para mim e para você. Deus tem. A Bíblia está dizendo que Deus tem um esconderijo para mim e para você, onde nós podemos ser protegidos e descansar. Então está aí o Salmo 91. Agora, o Salmo 46, verso 1. Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na adversidade ou na angústia. Deus é refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é socorro ou auxílio presente, sempre presente na adversidade, na angústia. Sempre. Não é só no passado, hoje também, nesse momento, aqui onde eu estou, aí onde você está. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, bem presente, bem presente. Presente é estar junto, é estar conosco. Então ele está dizendo que ele é refúgio, fortaleza e socorro presente na angústia, na aflição, na adversidade. Aí é onde você está,
Não sei se você está enfermo, se está no leito de hospital. Não sei se você está enfermo em casa, se você está passando por um problema de depressão, de dificuldade emocional, material, na família, não sei. Mas a Bíblia está dizendo que Deus é refúgio, fortaleza e socorro presente na adversidade, na aflição. Presente é agora, é hoje, é nesse momento. Queridos, mais uma palavra, Salmo 36, 7, diz que como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Queridos, o amor de Deus é tão grande que nesse amor nós, seres humanos, podemos encontrar refúgio à sombra das suas asas. Como a galinha que protege os seus filhotes, assim Deus, a palavra de Deus está dizendo que Deus, o seu amor, a sua bondade é tão grande que Ele quer proteger eu e você debaixo das suas asas. Mais um versículo, querido, Salmo 9, versículo 9. Esse texto diz que Deus é refúgio, torre forte e segura na adversidade para aqueles que confiam nele. Olha o que diz o texto. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre forte, aliás, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Queridos, Deus é refúgio para os oprimidos. Deus é torre segura na hora da adversidade, da tribulação. E os que conhecem o nome de Deus confiam nele. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Deus não abandona eu e você. Ele não abandona aqueles que buscam a Ele. Mas Ele é socorro, é refúgio para aquele que conhece o seu nome e para aquele que confia nele. Você conhece a Deus? Você confia em Deus? Se você conhece-o e confia nele, Ele é refúgio, Ele é socorro, Ele é torre alta, Ele é torre segura na adversidade. Torre é um lugar alto, seguro, de proteção. Deus é isso para nós. Deus é isso para mim e você. Provérbios, capítulo 10, versículo 29, diz que o caminho de Deus é refúgio para os íntegros, mas é ruína para os que praticam o mal. Queridos, esse texto está dizendo que Deus é o caminho dele. Deus, Ele é refúgio para os íntegros, proteção para os íntegros, mas Deus é ruína e destruição para os ímpios, para os que praticam o mal. Então, se a pessoa está vivendo na impiedade, fazendo o mal, fazendo coisa errada, Deus não vai ser refúgio para ela. Mas para os íntegros, para os justos, para os que temem a Deus, Deus é refúgio. Deus é refúgio. Outro texto, querido, Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Queridos, aonde nós temos buscado refúgio e onde está a nossa confiança? Nos homens, nos príncipes, no governo? Aonde? A Bíblia diz que o salmista está dizendo que é melhor buscar refúgio no Senhor, em Deus, do que confiar nos homens. Melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar refúgio nos príncipes, no governo, nos governos, nos homens, aonde nós temos buscado refúgio. Queridos, mais um texto para fortalecer sua fé. Isaías 25. Tu tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado na sua aflição. Tu tens sido abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro.
Olha que versículo tremendo. Deus é refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados na aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. E ele diz que quando o vento, o sopro dos cruéis, sopram contra nós, contra os seus filhos, a Bíblia diz que é como uma tempestade contra um muro. Você sabe que quem está protegido por um forte muro, a tempestade não atinge. A tempestade não atinge. Então Deus está dizendo para mim e para você que o sopro dos ímpios contra os filhos de Deus é como uma tempestade contra um muro. O muro vai proteger e a tempestade não vai atingir. Ou seja, o sopro, o mal que os ímpios pensam em fazer contra os filhos de Deus vai bater contra o muro, que é Deus, que vai estar protegendo eu e você e não vai atingir a nós. Amém? Mais um texto, Salmo 71, versículo 3. Esse texto diz que nós devemos orar, pedindo para que Deus seja refúgio. Olha o que diz: peço-te, Senhor, que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que eu seja liberto, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Então, a Bíblia está ensinando que nós devemos orar, devemos pedir para que Deus seja a nossa rocha de refúgio, onde a gente sempre possa ir. A gente deve pedir para que Deus nos liberte de tudo, de tudo aquilo que nos oprime. Seja que área for, a Bíblia está ensinando para a gente pedir, buscar em Deus libertação. Você tem buscado refúgio e libertação em Deus? Você tem orado? Você tem clamado? Você tem pedido para Deus? Você tem buscado em Deus refúgio, libertação, salvação, porque Ele é rocha e Ele é fortaleza? Ou você tem buscado nas pessoas? Ou você tem ficado só reclamando e murmurando? A Bíblia diz: peço-te, Senhor, que seja a minha rocha de refúgio, onde eu possa ir. Dá ordem para que eu seja liberto, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Precisamos orar pedindo o refúgio de Deus e a proteção de Deus. Queridos, mais um texto para você. Eu disse para você que eu ia citar a Bíblia para você hoje. Mais um texto, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem me recearei? Quando os homens malvados avançarem contra mim para me destruírem, os meus inimigos e adversários, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim terei confiança. Queridos, vivemos tempos difíceis. Vivemos em pé de guerra no Brasil. Vivemos pé de guerra para estourar em vários países do mundo. Mas a Bíblia diz que Deus, se Deus for a nossa luz e a nossa salvação, de quem nós vamos temer? De quem nós vamos nos recear? De ninguém, porque Deus vai nos proteger. Salmo 27, 1 a 3. Mais um versículo para você. Salmo 59, versículo 17. Ó minha força, canto a ti louvores, porque tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Será que nós temos louvado e adorado a Deus, ou a gente só tem reclamado, desesperado e falado com as pessoas e juntado ao mundo para reclamar, para falar de coisa ruim que está acontecendo? O salmista está dizendo: ó minha força, canto louvores a ti. Ó Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Sabe por quê? Porque tu és o meu Deus, tu és o meu alto refúgio e tu és o Deus que me ama. Você tem tirado tempo para falar com Deus, para buscar o seu auxílio, sua proteção, seu refúgio, mas você tem tirado tempo também para adorar, para louvá-lo, para glorificá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer e para agradecer o que Ele tem feito na sua vida?
Você tem cantado louvores a Deus? Você tem adorado a Deus? Você tem glorificado a Deus? É isso que o salmista está nos ensinando. Mais um versículo para você, querido. Mais um versículo. Salmo 62, a partir do versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Queridos, nossa alma, nosso homem interior precisa aprender a descansar em Deus. Quantas vezes a gente entra em desespero, em aflição, quanta gente depressiva, quanta gente enferma, emocionalmente, fisicamente. Por quê? Porque não aprendeu a fazer com que sua alma, seu homem interior, possa descansar somente em Deus. Descanse, ó minha alma, somente em Deus. Diga para você mesmo, ó minha alma, descansa em Deus, porque dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Deus é a minha salvação. Deus é a minha honra. A minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha firme. Ele é o meu refúgio. Confie nele em todos os tempos. Ó povo, derrame diante dele o vosso coração, pois ele é o nosso refúgio. Olha que maravilha! Ó minha alma, descansa em Deus. Por quê? Porque dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Deus é a minha salvação e a honra. A minha honra depende só dele. Ele é a minha rocha firme. Deus é o meu refúgio. E aí vem um conselho para todos nós. Confie nele em todos os tempos, ó povo. Derrame diante dele o vosso coração, pois ele é o nosso refúgio. Não vamos derramar o nosso coração para as pessoas. Não vamos abrir o nosso coração para reclamar ou para falar com as pessoas. Vamos derramar o nosso coração diante de Deus, queridos. Vamos entrar no nosso quarto, no lugar secreto, e vamos derramar o nosso coração diante de Deus e vamos confiar nele. Sabe por quê? Porque ele é esperança, ele é rocha, ele é torre alta, não vamos ser abalados, ele é salvação, ele é refúgio. Então vamos confiar nele e vamos derramar. Se a gente tem que derramar o coração, abrir o coração, vamos abrir para Deus. Vamos falar o que estamos sentindo com ele. E ele vai nos ouvir. Deus é rocha, Deus é torre alta, Deus é lugar seguro, Deus é refúgio para mim e para você. Meus queridos, mais um verso. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha que tremendo. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Deus protege quem confia nele. Então não adianta eu buscar refúgio em Deus, querer que Deus me proteja, querer a proteção, o refúgio, o descanso, o livramento, a salvação em Deus, se eu não confio nele. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos aprender, crer e confiar em Deus. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Que nós possamos confiar em Deus. Tirar nossa confiança daqui e confiar em Deus. Queridos, ainda tem mais Bíblia para você, para nós. Salmo 18. Salmo 18. Devemos declarar o nosso amor e dizer a Deus quem Ele é para nós. Devemos dizer para Deus quem Ele é. Olha o que diz o salmista. Eu te amo, ó Senhor. Tu és a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza. Tu és o meu libertador. És o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Tu és o meu escudo, o poder que me salva.
Tu és a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Devemos declarar nosso amor a Deus e dizer quem Ele é para nós. Pega esse salmo, ora esses salmos. Eu vou deixar todos esses textos no rodapé aqui do YouTube. Eu vou deixar esses salmos, esses textos. Leia, releia de novo isso. Releia e ora esses textos. Diga para Deus quem é Deus para você. E repita para Ele tudo isso que o salmista falou. Tudo isso que ele falou. Queridos, e caminhando para o final dos textos, o Salmo 90 diz que Deus é refúgio de geração em geração. Deus não foi refúgio no passado e hoje abandonou eu e você, não. Deus é refúgio no passado, Deus é refúgio hoje e Deus será refúgio eternamente. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, o que Tu criaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é refúgio de eternidade em eternidade. Foi refúgio, é refúgio e será refúgio. Amém? Agora, meu querido, como nós podemos ter paz em meio à tempestade? Já aprendemos um monte de coisa nesses textos dos Salmos. Quem é Deus para nós? Quem é esse grande Deus? Refúgio, fortaleza, torre alta, escudo, proteção, salvação. Mas Ele é para quem confia nele. Como ter paz em meio à tempestade? O que eu e você devemos fazer para a gente encontrar paz, encontrar proteção, para a gente encontrar esse refúgio de Deus, essa proteção de Deus, esse livramento de Deus? O que nós devemos fazer? Como ter paz em meio às tribulações, às adversidades, às tempestades que temos enfrentado, estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar? Como podemos ter paz, segurança e proteção? Queridos, primeiro, a Bíblia nos ensina que não devemos nos sobrecarregar com coisas que nós não vamos suportar. Não devemos nos sobrecarregar, porque nosso organismo, nós não somos feitos de ferro. Não, nós somos de carne e osso. Então, a Bíblia nos ensina a não nos sobrecarregar. Devemos tomar muito cuidado, porque hoje em dia a gente recebe notícia pelos meios de comunicação, televisão, internet, e-mail, rede social. Nós somos bombardeados o dia inteiro com coisa boa e com coisa ruim, com coisa que edifica e com coisa que destrói, com coisa que constrói, mas coisa que destrói, coisa que ajuda a curar, mas coisa que ajuda a matar. Então, nós temos que tomar cuidado. E a Bíblia nos ensina a não nos sobrecarregar. Olha o que diz o Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, e nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito com grandes matérias, nem com coisas muito elevadas para mim. Certamente que tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Assim, a minha alma está como uma criança desmamada. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, não nos sobrecarregar com coisa elevada demais para nós. Não adianta eu e você ficar escutando tudo que está saindo aí. Não adianta a gente ficar ouvindo tudo quanto é notícia. Eu e você vamos ficar doentes. Podemos sofrer um infarto e morrer ou ficar paralítico. Por isso a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo, Senhor, o meu coração não se elevou, não se sobrecarregou, e os meus olhos não se levantaram,
não fiquei olhando tudo quanto foi coisa, e eu não me exercito, não vivo praticando, sobrecarregando com coisas muito grandes para mim. Eu não fico me envolvendo e me sobrecarregando com coisa muito grande para mim. E nem fico olhando tudo que está aí no mundo. Não, não. Aí ele diz, eu tenho procurado sossegar a minha alma, o meu espírito, o meu homem interior, como uma criança desmamada. Como uma criança que acabou de mamar. Você sabe que a criança no colo da mãe, ela dorme, ela sossega, ela descansa, porque ela está alimentada e ela está protegida. Ela sabe que no colo da sua mãe é o lugar mais seguro. Ela está protegida, ela pode descansar, ela dorme, ela relaxa e ela descansa. Primeira coisa então, querido, não nos sobrecarregar e aprender a descansar no colo desse Deus e esperar nele. Não nos sobrecarregar, não ficar pegando tudo que está aí, olhar para a palavra de Deus, confiar nele, esperar nele e descansar nele. Fazer do colo de Deus o nosso lugar de descanso, de proteção e de refúgio. Amém? Então, primeira coisa, não nos sobrecarregar, mas descansar no colo de Deus e esperar nele, confiar nele. Segunda coisa, manter o olhar e a mente, o nosso pensamento firme em Deus e confiar nele. Veja bem, segunda coisa, manter o nosso olhar, a nossa mente e o nosso pensamento firme em Deus. Olha o texto. Isaías 26, 3 a 5. Sabe o que diz esse texto? Tu, Senhor, conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus vai conservar em paz aquele cuja mente, cujo pensamento está firme nele, porque ele confia em ti. Então, duas coisas. Deus vai conservar em paz a pessoa que, primeiro, a mente e o pensamento está em Deus, não no mundo, não nas pessoas, não na televisão, não no celular, não nas redes sociais, mas a mente e o olhar está firme em Deus. Esse Deus vai conservar em paz. Deus vai conservar essa pessoa em paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confie em Deus perpetuamente. Confie em Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Não confia agora e quando for daqui a pouco, a gente já esquece e já não está confiando mais, já não está acreditando mais, já está reclamando, já está murmurando, já está duvidando. Por quê? Porque tirou o olhar de Deus, tirou a mente de Deus e fez igual Pedro. Começou a olhar para a tempestade ao nosso redor. Pedro estava no mar da Galileia, numa tempestade, e ele vê Jesus andando por cima da tempestade. E ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. E Jesus falou, pode descer e vir. E Pedro desce do barco e sai andando no meio da tempestade do mar, andando por cima das ondas. Mas a Bíblia diz que chegou o momento que Pedro tirou o olhar de Jesus e olhou para a tempestade, para as ondas. Quando ele fez isso, ele afundou. Meu querido, Deus vai conservar em paz aquele cuja mente, cujo olhar está firme nele. O momento que eu e você tira o nosso olhar de Deus, de sua palavra, de seus princípios, e olhamos para esse mundo, olhamos para o que está para as marés, para as ondas. Quando a gente tira o olhar de Deus e a gente começa a olhar para as marés e as ondas ao nosso redor, nós vamos afundar junto com a onda, junto com a maré. Mas a Bíblia diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia, esse confia nele. Veja que Jesus estava andando
em cima do mar em tempestade. Os discípulos desesperados, pensando que ia morrer dentro do barco, aflito, gritando dentro do barco. E Jesus fora do barco, andando, sem barco, sem nada, no meio da tempestade, no meio das ondas, tranquilo. Por quê? Por que Jesus conseguia andar no meio das tempestades sem precisar de barco? Porque ele era Deus, ele estava com Deus e o olhar dele estava fixo em Deus. Queridos, quando nosso olhar está fixo em Deus, podemos estar na maior tempestade da vida. Nós vamos ter tranquilidade, nós vamos ter paz. Porque Jesus andou no meio de tempestade. Não é só eu e você que anda, que passa por tempestade. Jesus andou no meio da tempestade e não se sucumbiu. Andou por cima das ondas. Amém? Tu conservarás em paz aquele cuja mente confia em ti. Aliás, tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujo pensamento está firme, firme em Deus, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, todos os dias eterna. Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó. Deus abate os que estão orgulhosos, os que estão na cidade alta, os que estão elevados, humilha até o chão e derruba até o pó. Mas Deus exalta os humilhados, os que estão no pó, Deus exalta. Deus humilha quem está exaltado, mas Deus exalta quem é humilde. E por último, querido, concluindo, agora Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 8, e a gente termina essa meditação. O que o apóstolo Paulo nos ensina no Efésios 4, 6 a 8? Ele ensina duas coisas nesse texto. Primeira coisa, não viver inquieto, preocupado, aflito por coisa alguma. Olha só o que diz o texto, Efésios 4, 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Primeiro, não fiquem inquietos por coisa alguma, por nada nesse mundo. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo para mim e para você, não fique inquieto, afligido, aflito por coisa alguma desse mundo. E o que eu faço com a minha aflição, com a minha inquietude, com a minha preocupação? Sabe o que a Bíblia manda eu fazer? Antes, pega essa aflição, essa inquietude e coloca diante de Deus através das orações. Pega a sua aflição, sua tristeza, sua angústia, tudo que está no seu coração e faz oração, coloca diante de Deus, abra seu coração diante de Deus, derrama seu coração diante de Deus, como nós já vimos no Salmo aí, derramai perante Ele o vosso coração. Leva toda a sua inquietude e aflição e fala para Deus, e peça para Deus trazer paz ao seu coração, e passa para Ele o seu problema, passa para Ele o seu fardo, passa para Ele a sua angústia, passa para Ele a montanha que está diante de você. Passa para Ele. Deixa Deus carregar o seu fardo, os nossos fardos. Então, não estejais inquieto por coisa alguma, mas pega as vossas aflições e através das orações, coloca elas conhecidas diante de Deus, através da oração e da súplica, com agradecimento. Ora, passa para Deus sua aflição, mas agradeça também pelo que Ele já fez por você. Agradeça. Mas torna a sua tristeza, a sua aflição conhecida diante de Deus. Não. A gente torna conhecida diante da família, diante das pessoas até que a gente nem conhece direito, gente que vai pegar a nossa aflição, sair espalhando por aí as nossas tristezas, as nossas fraquezas. Não, a Bíblia diz, não ande inquieto por coisa alguma, mas pega tudo isso que você está passando e torna conhecido diante de Deus, fala para Deus, vai para a presença de Deus.
Vai para a presença de Deus, conta para Ele e agradeça por tudo que Ele já fez por você, pela sua família, pela vida, por você estar vivo, por você estar com saúde, ou se você não está com saúde, mas você está vivo ainda. Só estar vivo já é motivo para agradecer por tudo que Ele tem feito, por você ter se alimentado até hoje, ter um lugar para morar, ter um trabalho, ou se não tem um trabalho, Deus vai providenciar esse trabalho. Coloca diante de Deus isso, mas agradeça pelos trabalhos que Deus já deu a você até hoje, pelo que Ele já fez por eu e por você até hoje. Tá bom? E a segunda coisa desse texto, a segunda coisa, a primeira é não andar inquieto, mas colocar todas as nossas aflições e angústia diante de Deus através da oração. A segunda coisa que esse texto ensina, sabe qual é a segunda coisa? Pensar e ocupar nossa mente com coisa boa, com coisa que edifica. Pensar e ocupar nossa mente com coisa boa e com coisa que edifica, não com coisa ruim. Olha o que diz o texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem boa fama, tudo aquilo que tenha alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que eu e você devemos ocupar nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração? Sabe com o quê? Com tudo aquilo que é verdadeiro. Tome cuidado, porque os dias de hoje, o que tem de mentira por aí, o que tem de vídeos mentirosos, tem até pastores contando história furada, vídeos de mentira, profecia mentirosa, gente que fica escutando o que está acontecendo e chega para você e diz que Deus falou com ele, aí você vai escutar, o que ele falou é o que alguém já tinha falado lá, que está acontecendo lá, ou sabe lá se nem aconteceu, e ele está dizendo que Deus falou com ele. Então toma cuidado, tem muita mentira por aí, fica com a palavra de Deus. Não fica ouvindo o que as pessoas estão falando por aí, não. Cuidado com falso profeta, cuidado com mentira. Tem mentira de todos os jeitos, mentira de quem não conhece a Deus, mentira de quem conhece a Deus. Toma cuidado com quem você vai ouvir. Então, queridos, segunda coisa, pensar e ocupar nossa mente com coisa boa, coisa que edifica. Que coisas são essas? Ocupe a sua mente só com aquilo que é verdadeiro. Tira fora o que é mentira, o que é engano. Ocupa a mente somente com aquilo que é verdadeiro, somente com aquilo que é honesto, aquilo que tem boa fama, aquilo que é justo. Injustiça, não fique enchendo a sua mente com coisa errada, com injustiça, com mentira. Não fica enchendo a sua vida, o seu coração com coisa de violência. Não fica assistindo programa de violência, não fica assistindo desgraça, não fica assistindo filme, coisa ruim, que você vai destruir sua saúde. A Bíblia está dizendo, ocupa a sua mente com aquilo, irmãos, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, e não aquilo que é ira, briga, desgraça. Não ocupa sua mente com aquilo que é ira, desgraça. Ocupa aquilo que é amável, que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Depois da gente fazer tudo isso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você quer ter paz? Você quer ter proteção? Você quer ter um lugar seguro, um abrigo em Deus? Faça tudo isso que a Bíblia passou para mim e para você. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, obrigado pela tua santa palavra, por ter falado ao meu coração. E eu tenho certeza que através da tua palavra o Senhor falou com essa pessoa, com esse querido, essa querida que vai estar ouvindo essa palavra. Senhor, fala com cada um deles, que essa palavra agora revelada pelo Espírito Santo
no coração deles possa mudar a visão deles e que eles possam encontrar em Ti o esconderijo, a rocha, a torre alta, a salvação, a proteção, o lugar de paz, um lugar de descansar. Faz com que o Teu povo possa aprender a descansar em Ti, a encontrar o Teu abrigo, a encontrar segurança, a encontrar salvação, a encontrar o lugar de descanso que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a mim aqui. Ajuda esse querido, essa família. Senhor, se tem alguém enfermo, eu ordeno em nome de Jesus, eu ministro a cura. Se tem alguém oprimido, eu ministro a libertação em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus que todo mal, toda doença, toda depressão, toda dúvida, todo pessimismo caia por terra em nome de Jesus e que a vitória, o poder de Deus, a esperança chegue a essa família em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abre portas, abençoe, protege. Nós te rogamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade. Um bom fim de semana e que a graça e a paz de Deus seja sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre seus negócios, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém?